Olá, Drakes e Sullivans! Olá, Dracas e Sullivanhas! Eu sou Otávio Gaesta, o Super 8, e hoje... É filme de games que vocês querem? Falou a dona Sony. Pois é filme de games que vocês vão ter? E assim surgiu a primeira adaptação da série de games do Indiana Jones dos tempos modernos e do PlayStation. Eu tava de férias quando o filme estreou nos cinemas, mas agora que começou a chegar pra aluguel on demand, cá tô eu pra dar uns 2 tostões da minha voz. Então, sim, bora! O Miranha tá caçando o tesouro porque a Marvel paga mal? Antes de ser aventureiro, o Drake trabalhava na TAM? O Victor não pode ver comida gostosa que já fica solivando? Tudo isso e muito mais agora! Um jovem bartender, mão lisa, é procurado por um caçador de tesouros para entrar numa aventura à procura da felicidade? Do Nemo? Da filha raptada do Liam Neeson? Não, de um tesouro perdido há algumas centenas de anos. E tudo complica quando outros caçadores rivais não parecem dispostos a facilitar a vida dos mocinhos. Uncharted Fora do Mapa acabou de ser lançado, mas provavelmente você já viu esse filme antes. É porque é parecido demais com os jogos? Não, é porque é um compilado de características repetecas de filmes de caça ao tesouro. E jamais consegue ser tão inspirado como os picos desse subgênero. Na verdade, tá ali, compondo a massa mediana criada à base de preguiça e conformismo. É aquele tipo de filme que se você deixar passar, não vai perder nada demais. Porém, se por acaso bater aquela vontade incontrolável de assistir porque tá querendo assistir um filme nesse estilo que não tenha visto ainda, pelo menos eu creio que não vai ser uma tortura. É aquela aventurinha marota que dá pra apreciar sem cansar, com aquele sorrisinho de canto de boca, sabe como é? Tá certo que eu não sou tão íntimo dos jogos assim, eu joguei o primeiro jogo, joguei bastante, tanto que eu platinei, mas foi só ele por enquanto. Então isso não fez com que eu desenvolvesse um grande apego pelos jogos pra pensar em comparação e tal. Ah, isso aqui tem muito a ver com o jogo, isso aqui não tem. Mas eu não sou tolo pra não notar uma certa mudança bem evidente que teve aqui, que grita na cara dos fãs, que é o fato dos personagens serem bem mais jovens do que nas versões jogáveis. Mesmo o primeiro jogo não conta a origem, bem dizer, desses personagens. Os heróis já surgem com a relação formada, já surgem em ação, mas aqui no primeiro filme a gente tem de fato uma origem, pois nem o Nathan é um adulto experiente, nem o Sullivan é um coroa cansado. E por que a Sony fez isso? É claramente uma decisão do estúdio tomada para que pudesse ter chance de esticar a franquia pelo tempo que colar. Enquanto tiver gente assistindo, a ideia é continuar produzindo um Uncharted novo a cada, 2 anos, 3 anos. Pode não se concretizar, mas a ideia eu tenho certeza que é essa. Pano pra manga e ideias para cenas absurdas não devem faltar. Já as tramas, convenhamos, né? É o que menos importa. Coloca os heróis mais jovens, retrata eles desde a origem da relação, desde a primeira grande aventura conjunta, e vai colocando eles em peripécias absurdas que acabam por amadurecer e desenvolver o vínculo de confiança entre eles, enquanto os atores vão envelhecendo e ficando com um perfil mais próximo do que os personagens exibem nos jogos. E aí, entendendo e aceitando esse pensamento do estúdio, a dupla escolhida me pareceu muito adequada. Thomas Hollanda e Mark Wahlberg me pareceram construir uma relação muito divertida. Que os dois sozinhos já são carismáticos e capazes de segurar um filme de aventura assim nas costas, isso já não é novidade. E juntos, a troca de farpas, desconfianças e a amizade em construção sempre mantém essa relação em movimento, o que mantém o filme em movimento também. Wahlberg é carismático, consegue impor respeito como um aventureiro mais experiente e ainda transmite bem aquela dúvida sobre a sua índole que é sugerida pelo roteiro. Já o Hollanda é aquele jovem talento do momento que Hollywoodsons adora escalar para tudo que pode. Lembrando muito que já aconteceu com Michael J. Fox após De Volta para o Futuro e Léo DiCaprio após Titanic, e outros que eu nem lembro. Otávio, você tá comparando Tom Holland com Leonardo DiCaprio? Tô sim, eu realmente acho o Hollanda muito talentoso e, portanto, muito promissor. Se à frente ele se dispuser a papéis mais desafiadores, como ele já tem tentado também intercalar, isso vai ficar mais evidente e o nome dele vai começar a pipocar nas grandes premiações, hein? Pode anotar. Porque até mesmo aqui em Uncharted Fora do Mapa já dá pra perceber uma encantadora versatilidade do moleque, que já não é mais tão moleque assim, né? A aparência e o jeitão jovial, atlético e capaz fisicamente, obviamente lembram muito o que ele apresenta como Miranha.
Mas dá pra notar um esforço muito bem sucedido dele pra distanciar as duas composições. Enquanto no Miranha ele exibe uma personalidade imatura, ingênua e insegura, aqui a composição imatura já ganha contornos mais maliciosos, autoconfiantes e malandros. O texto ajuda nesse sentido, mas não se engane, a maior parte vem do ator em pequenas coisas como no andar mais decidido, na forma como ele encara os outros, como ele peita os oponentes de igual para igual, na voz mais projetada. Então pra mim é um pecado dizer que seu Nathan Drake e seu Peter Parker são a mesma coisa. Acredito com força que não são mesmo. Mas beleza, dito isso, as maiores performances de Uncharted fora do mapa ficam com esses dois. Não que o resto do elenco faça vergonha, eles cumprem o que se pede, no básico, porque eles também não conseguem deixar uma impressão muito forte. É uma galerinha bem sem sal. Até entendo o que o roteiro tentou fazer com o personagem do Antônio Bandeiras. A ideia de subversão é boa, mas ela não é suficiente sozinha, como o roteiro acreditou. Para essa subversão poder funcionar, o roteiro precisava investir mais tempo e atenção nesse personagem para que a bola dele fosse levantada até o momento da subversão. Mas como não é, fica só uma coisa do tipo... Ah, tá. Olha. Com isso, o ator em cena sempre parece desinteressado e contando as horas para terminar de gravar. Fechando o elenco, Tati Gabrielle e Sofia Ali entram para compor a força feminina do filme. E como tal, não deixam a desejar. Quando a coreografia de porradaria colabora, elas mandam ver fisicamente. Mas quando o assunto é composição de personagem e participação na trama e diferença, a generiquice se destaca. Ambas são sabotadas pelo roteiro para não serem mais do que meros arquétipos. Uma é a capanga barra vilã que parece ser onipresente, tá sempre ali impondo percalços, mas que o roteiro dá uma falhada braba em momentos decisivos ao tirar completamente a inteligência dela. A outra é a coadjuvante que ajuda os mocinhos nas tarefas e também para eles não ficarem em silêncio, terem com quem conversar quando eles se separam, enquanto mantém um climazinho de desconfiança no ar. E se o filme oferece pouco para elas, as suas composições também são umas coisinhas tão tanto faz como tanto fez que... E sim, eu atribuo isso às atrizes, pois o roteiro pode não tratar elas tão bem assim, mas ao menos coloca elas pra bater de frente com as duas estrelas constantemente. Só que diferente do que eu falei em Doutor Estranho, a menininha lá consegue se impor diante do Benedict Cumberbatch, aqui essas duas encolhem diante das duas estrelas, elas parecem sem brilho. E não é porque elas não são tão famosas como os dois protagonistas, porque até o capanga escocês aqui, ele tem uma presença mais marcante, ele aparece pouco, mas quando ele aparece a gente marca, ele tem uma característica peculiar. Essas duas... Mas te falar, são composições que não comprometem a trama, até porque ela é bem mochibinha. Basicamente o que a gente tem aqui, uma apresentação seguida por uma caça ao tesouro linear, composta por 3 sequências de ação intercaladas por muita conversinha mole de fulano não é confiável, ciclano me traiu, ah, você eu não confio. E só uma sequência de caça ao tesouro propriamente dita. Parece pouco, né? Pois fica ainda mais broxante quando a gente percebe que nenhum dos que seriam os pontos altos do filme, como um filme de ação e aventura, é lá grandes coisas. A parte da aventura, seguindo as pistas para tentar achar o tesouro, é formulaica e sem inspiração ao extremo. Ah, e sem emoção também, porque praticamente não tem risco. Chega até a ser ridículo como as armadilhas disparam precocemente, não requerendo muito esforço dos heróis, porque elas avisam. Aqui tem armadilhas, tá? Então vá pra lá. Ok, tem um risco envolvendo água lá, mas que na verdade só é arriscado porque alguém atrapalha no momento. A armadilha, pela armadilha mesmo, é bem bundola. Que mais? As pistas que levam de uma etapa para outra sequer são minimamente convidativas para nós, espectadores. É um compilado de enfia a chave aqui e vá para lá, aqui... E pra piorar, não, sério, essa é demais. O último compartimento onde estaria o tal tesouro poderia ser acessado diretamente através de um bueiro. Pois é, os mocinhos não precisariam fazer todo o trajeto, não precisariam de chave, nem precisariam passar por riscos esquemáticos. E curiosamente, ninguém que trabalhou na construção da cidade percebeu que tinha uma câmara ali facilmente acessável através de um bueiro. Ah, e numa cena mais tarde isso fica até pior, porque chega a ser boçal a facilidade de se chegar ao tesouro. Vamos lá aceitar que em 500 anos de história ninguém resolveu mergulhar numa certa caverna, mas ninguém ter percebido aquela clareira, pelo amor, é um esforço muito grande que o filme exige da gente. Tudo por causa de A, preguiça para criar desafios mais coerentes e B,
para poder gerar aquela sequência de ação final absurda, que pelo espetáculo até consegue ser curiosa pelos conceitos e situações ímpares que gera, além de contar com efeitos especiais satisfatoriamente críveis. E essas coisinhas para um projeto tão mais do mesmo até que cai bem, a gente há de convir. Por outro lado, se a sequência até começa bem, mesmo contando com tantos absurdos, afinal é um filme baseado em videogame, então a gente concede uma certa permissibilidade. Depois ela toma rumos completamente sem propósito, que exige uma tremenda estupidez por parte dos envolvidos, principalmente dos vilões. Pelo amor, que usura é essa para arriscar bilhões só para não deixar nada com o inimigo? Se o roteiro não consegue contornar essa falta de lógica, ele não pode chegar nesse ponto. Ah, Otávio, mas a ganância é assim mesmo. Gente, não, vamos ser racional. Assim mesmo são os atalhos preguiçosos que o trio de roteiristas pegaram para chegar onde queriam. Per favore, né? Até porque não é só aqui que eles criam esses embaraços. Esses atalhos estão espalhados por todo o filme, inclusive na ligação de toda a trama, inclusive nas duas outras sequências de ação que eu não mencionei ainda. Uma delas é para ser uma sequência de assalto, só que jamais consegue ser tão inspirada quanto e termina simplesmente embolando tudo. A outra é a do avião, que eu confesso ser a melhor, mais inspirada e mais empolgante do filme. Tem perigos, tem absurdos divertidos e aceitáveis, tem ações paralelas que se comunicam. É da hora, daorinha, daorão. Mesmo que o uso do chroma key não tenha sido dos melhores. Mas eu sei que sommelier de CGI tá virando tendência, então não vou encher o saco de vocês com isso não. Cabelos esvoaçantes ao vento é uma tarefa ingrata de recortar na tela verde mesmo. E essa cena exigiu bastante do pessoal de efeitos visuais. E na moral, isso não chega a estragar a experiência, né? Dá pra melhorar? Dava. Mas você sabe que nada daquilo ali tá de fato acontecendo. Então, dá pra entrar na cena suficientemente. Acho que muito mais comprometedoras são as sequências de porradaria. Em Venom, o diretor Ruben Fleischer já demonstrou que não tem muita habilidade pra compor uma boa cena de TB catapimba. Se consegue enfiar uma câmera lenta ali no meio, ou a direção de fotografia provavelmente influencia pra incluir um plano mais longo, ele até consegue disfarçar, mas quando é pra ser trocação franca, soco na cara, chute nos quiba, aí o bagulho já aperta. O desnorteamento visual impera. A montagem das cenas também não ajudam com a cacetada de picote, se bem que a ver pelas elipses despropositadas entre os planos, não conseguindo preservar uma essencial continuidade dos movimentos, alguém dá um soco quando vê a pessoa já tá no chão. Eu imagino que o material que chegou nas mãos dos editores já não estavam lá essa belezura toda. Pra terem sido escalado 2, eu só imagino os retalhos bagunçados que chegaram na sala de edição. Fato é que as cenas de luta são aqueles balai de gato que eu vivo lamentando por aqui. Muito picote, pandemônio visual, não dá pra entender muita coisa. Pelo menos nas aventuras, nas quedas, nos saltos, nas aloprâncias, perseguições e missões impossíveis, aí Ruben Fleischer e sua turma de edição já se saem melhor. E este é Uncharted Fora do Mapa, um filminho bem qualquer coisa. Pouca inspiração, zero novidade, zero fator imperdível, mas também não é nenhum martírio aguentar a sua duração porque é um filme simpático, graças sobretudo à dinâmica da dupla principal e à atmosfera que consegue remeter de alguma forma aos jogos, em especial nas sequências de aventura mais exageradas. E esse pacotinho aí pode servir de atrativo para assegurar um mínimo de interesse do público para quem tiver muito afim de ver esse filme. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Oh, merda! Então, é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima.